Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com todos nós. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso neste dia que é seu, sendo este um domingo especial dentro do calendário litúrgico cristão, o calendário de celebrações do povo de Deus. Este é o primeiro domingo após Pentecostes e é chamado de o Domingo da Santíssima Trindade. Nele, com nossas mentes e corações, nos volvemos à contemplação do mistério trinitário, de um Deus que é ao mesmo tempo um e três, não três deuses, mas um só Deus, distinto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos cantar a sua glória, vamos bendizê-lo com um canto de adoração e louvor, vamos exaltá-lo na sua majestade. Cântico de número 39 do Inário Seja Louvado, Deus está presente. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinzle e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar! Neste espírito de adoração e louvor, elevamos o coração a Deus em oração. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela oportunidade que nos concedes de estarmos juntos em espírito e em verdade, como povo que é teu, tomando parte no culto do Senhor e falando-te em oração, na certeza de que estás presente aqui, junto a nós, em nossos corações,
e de que estás verdadeiramente sensível a tudo aquilo que se passa conosco, e em particular as nossas preces. Ah, Senhor, és tremendo, e nós te adoramos e louvamos, ó Deus Pai, pois és o Deus único e verdadeiro e o soberano Criador de todas as coisas, o firme amparador e o mantenedor de nossas vidas. Te adoramos e louvamos, ó Deus Filho, pois és o Salvador bendito. Vieste a este mundo, fizeste a ti mesmo homem, te encarnaste e vivenciaste as agruras do que é ser humano. Na cruz do Calvário, deste a tua vida e expiraste em nosso favor, morrendo a nossa morte para que em ti lográssemos a salvação e a vida eterna. Adoramos-te e louvamos-te, ó Deus Espírito Santo, pois vieste morar em nossos corações, convencendo-nos do pecado, do juízo, da justiça, da necessidade do perdão, trabalhando em nós para que em nosso seio fossem talhadas as palavras da tua vontade para as nossas vidas. Tens impulsionado a nossa caminhada e dirigido os nossos passos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E por tudo isto te bendizemos e somos infinitamente gratos. Ó Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, rogamos-te que recebas a nossa oração como oferta de adoração e louvor, na mediação do Cristo, o Salvador bendito. Amém. Ainda nesse espírito de adoração e louvor, experimentando esse maravilhamento com tudo aquilo que Deus é e faz, convido você à leitura do Salmo de hoje. E o texto indicado pelo lecionário cristão para este domingo da Santíssima Trindade é o Salmo de número 8. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo de número 8. Vamos fazer a sua leitura completa, esta porção da Escritura que fala assim conforme o registro do salmista. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. A tão inspiradora palavra do Salmo número 8, lido por nós, é agora entoada nas vozes do coro Aidea Moraes, composição de Tom Fettig, realizada pelo coro sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, contando ainda com o acompanhamento da pianista Gisele Santana e a edição em vídeo de nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Oh
A palavra do Salmo de número 8 nos maravilha, pois nos fala de um Deus cuja grandeza é absolutamente única e incomparável, e que, no entanto, atenta para nós, pequeninos como somos, e nos escolhe para fazer de nós objeto da sua graça, coroando-nos com a sua benevolência, a sua misericórdia. O Salmo é, portanto, um convite à fé e à atitude de entrega confiante de nossas próprias vidas aos cuidados deste maravilhoso Deus. Vamos fazê-lo agora neste tempo de contrição e recolhimento, quando por alguns instantes guardaremos silêncio e estaremos dialogando com o Pai Celeste no íntimo dos nossos corações. No mover do Espírito Santo, dirigimos a Ele nossas petições e o fazemos em nome de seu Filho Jesus. Feche seus olhos, se puder, dobre os joelhos e assim, juntos, elevemos o coração a Deus em oração. Senhor Deus, nós te bendizemos.
por tudo aquilo que operas nas nossas vidas e por conceder-nos sempre ocasião para que nos arrependamos de nossos pecados e recomecemos a caminhada, renovados por Ti mesmo, mediante o Teu agir restaurador, que faz com que os nossos pecados sejam vencidos e concede-nos novidade de vida no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Nós Te bendizemos, portanto, Senhor, por Tua graça e, sobretudo, pelo Teu perdão. E rogamos-Te que continues a ser conosco, ó Deus Pai Todo-Poderoso, dando-nos por intermédio do Teu Santo Espírito, que em nós habita, a direção segura para que, ao longo desta jornada que empreendemos após os passos de Jesus Cristo, não venhamos jamais a nos desviar do caminho que é Teu. Que nele permaneçamos, pois, firmes, com os olhos fitos no alvo que Tu mesmo preparaste, marchando pé após pé em direção a esta meta gloriosa que nos aguarda desde a eternidade no porvir. Toca-nos, portanto, capacita-nos, dirige-nos e usa-nos como Tu queres, para a Tua eterna glória, para o cumprimento da Tua vontade, para a bênção daqueles que nos cercam, para a nossa alegria. Este é o nosso desejo e a oração que fazemos, em o nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Tocados pela graça do Deus Uno e Trino, bendizemos a Santíssima Trindade, com canto de glorificação. É o cântico de número 238, do Inário para o Culto Cristão, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. No Pai Celestial encontramos a dádiva da existência, o dom da vida. Em seu Filho Jesus Cristo, a figura de um bom pastor, que nos dá direção para a caminhada e nos conduz ao longo da jornada. E no Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho, aquele que nos impulsiona a seguir adiante, animando-nos, vivificando-nos, dando-nos renovado alento a cada passo da jornada. Como agradecer a um Deus tão maravilhoso, uno e trino, que por todos os meios está sempre a nos abençoar. Nossa expressão de gratidão e louvor é imperfeita, mas, oferecida com sinceridade, tem grande valor e significado. E é isto que nos enseja este ato, o momento do ofertório, em que nos dedicamos a Deus por meio de dízimos e ofertas que expressam nosso reconhecimento por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. E ainda, o nosso compromisso de permanecermos fiéis à causa do Seu reino. Você participa desta hora tomando parte no mover do ofertório, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Neste momento, na sua tela, você visualiza os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais prática e segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, assim como Deus é uma bênção na vida de todos nós. Vamos orar e pedir a Ele que consagre esses recursos com o seu poder. Senhor Deus, Pai bendito, somos o Teu povo.
e das tuas mãos temos recolhido toda a sorte de bênçãos. No teu agir, ó Pai Celeste, e também no agir de Jesus, o Cristo, e do Espírito Santo que é teu, somos agraciados, dia após dia, incessantemente, com tudo aquilo de bom que tens para aqueles que te pertencem, eleitos por ti desde a eternidade para serem objetos do teu amor. Te louvamos pelo sustento cotidiano, pois és Deus providente e nada nos tem faltado. E é por esta graça que logramos participar deste ato, o ato do ofertório. Rogamos-te, Senhor, que abençoes a vida de cada ofertante, para que continuem a gozar da tua superabundante graça e para que tenham sempre corações generosos e dedicados à causa do teu reino. Suplicamos-te também, ó Deus, que consagres os recursos confiados aos cuidados da tua igreja, para que nas tuas mãos eles prosperem, se multipliquem e levem ao cumprimento do desígnio que é teu, para esta comunidade de fé, no bairro de Copacabana onde a puseste e aonde a dirigires no mover do Espírito Santo. É a oração que fazemos em o nome do teu Filho Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém. Convido você a mais uma vez abrirmos juntos as nossas Bíblias e desta feita vamos abri-las no Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia consigo e a possibilidade de tomá-la nas mãos nesta hora, abra comigo no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Encontre nele o capítulo de número 28, e aí, em Mateus 28, nós leremos os versículos 18 e 19. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, nele o capítulo 28, vamos ler desde o versículo 18 ao 19. Este trecho curtinho que nos narra assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula evocada pelo Senhor Jesus neste dito registrado pelo evangelista Mateus é conhecida de todos nós. Trata-se de fórmula evocada em momentos graves e solenes, especialmente neste, que é referido pelo Senhor na passagem em foco. O rito do batismo, sacramento instituído e dado a nós pelo próprio Jesus Cristo. Cremos num só batismo, aquele que é recebido pela fé e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ministrado sobre o crente. Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério trinitário. Um Deus que ao mesmo tempo é um e três. Não três deuses, mas um só, distinto em três pessoas. Como podemos compreender esta realidade que sempre insiste em afigurar-se para nós um tanto quanto paradoxal? De fato, nunca a poderemos esgotar. O mistério sempre excederá nossas parcas capacidades de entendimento. No entanto, muito acerca do mesmo Deus nos permite conhecer. E é sobre esta realidade que vamos refletir hoje. Uma realidade não apenas familiar a nós, mas diria até mesmo basilar, fundamental e fundante no cômputo das doutrinas que norteiam a nossa fé,
a fé cristã e a tradição milenar da Igreja. É impossível pensar o cristianismo sem pensar no conceito de trindade. E é sobre ele que eu gostaria de conversar um pouco com você nesta manhã. Vamos refletir um pouco sobre esta palavra, sobre o que está por detrás dela, sobre as implicações que esta realidade traz às nossas vidas. Uma palavra que, inclusive, não figura no cânon das Escrituras. Aliás, este é um dado curioso para muitos que não atentaram para isto. Sim, é verdade. A palavra trindade é um produto da reflexão teológica da Igreja sobre o que consta das Escrituras, mas não se encontra lá. Ela deriva do latim trinitas, que significa reunião de três. Esse termo, que não se encontra nas Sagradas Escrituras, é empregado pela Igreja, no entanto, desde as primeiras etapas da formação do cristianismo. A história tem creditado a um homem chamado Tertuliano, que foi um notável defensor da fé cristã em fins do século II depois de Cristo, ou seja, um destacado apologista. A história acredita a Tertuliano os textos mais antigos de que se tem notícia e que foram preservados, onde o termo trindade é evocado, sendo ele ainda o primeiro a desenvolver uma exposição formal, digamos assim, sobre o que seria essa teologia trinitária. Tempos depois, os concílios históricos de Niceia e Constantinopla acabaram promulgando a doutrina da Santíssima Trindade, sob a forma de um importantíssimo credo da Igreja, o credo chamado Niceno-Constantinopolitano, sendo este largamente aceito pela Igreja como um todo, até hoje. No curso da história do povo de Deus, outros credos e confissões também desenvolveram esse ponto teológico, de modo deveras enriquecedor. Sendo particularmente interessante a esse respeito o credo atanasiano, que tradicionalmente é recitado pelos cristãos no domingo da Santíssima Trindade desde idos do século IX depois de Cristo. E lá se vão séculos e séculos de tradição. Em nossa tradição reformada, temos um documento que é considerado símbolo de fé para nossa confissão em particular, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Trata-se da Confissão de Fé de Westminster. E esse documento trata o tema da Trindade com muito interesse e o delineia com uma precisão de contornos belíssima. E, de modo breve e objetivo, no seu capítulo 2, na seção de número 3, faz constar o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas, de uma só substância, de um só poder, de uma só eternidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém. Ele não é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, ou seja, gerado na eternidade. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho.
Fecha aspas. Isso significa que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes diferentes de uma mesma pessoa, mas, na verdade, são nomes diferentes de diferentes pessoas. Pessoas estas que são distintas entre si e se distinguem entre si por certas propriedades pessoais que possuem, permanecendo, contudo, as três como um único Deus e compartilhando, de igual modo, de uma só essência ou de uma só natureza, a natureza divina. No paradoxo entre ser três e ser um só, reside algo de maravilhoso. O maravilhoso mistério do Deus vivo e eterno, do Deus inefável, a quem nós reverenciamos com piedade e temor. Vem desde a Idade Média a tradição da Igreja de dedicar o primeiro domingo após Pentecostes à celebração da Trindade Santíssima. Vemos que isto é verdadeiramente oportuno, uma vez que foi somente após o grande Pentecostes, aquele registrado no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, e a que nos referimos na semana passada, no último domingo, foi somente após aquele evento decisivo que a doutrina trinitária pôde ser proclamada ao mundo. Afinal de contas, é desde a descida do Espírito Santo que esta realidade trina pôde então ser de fato conhecida. Trata-se, portanto, este dia de um dia especialmente votado à contemplação deste mistério de nossa fé, o mistério trinitário. E nele a cor branca predomina nos paramentos, nas vestes litúrgicas, essa cor que é evocativa das epifanias, é evocativa da luz divina, é evocativa da santidade deste Deus que é santo, santo, santo. Nesse dia, os textos bíblicos que orientam os atos devocionais e mesmo a meditação da igreja são preferencialmente aqueles que aludem ao tema. E aqui, o texto da chamada Grande Comissão de Jesus Cristo, que lemos no início desta reflexão, ocupa um lugar privilegiado. Ele é uma condensação da mensagem do Evangelho de Mateus, na fórmula de um chamado. É como que a mensagem final e decisiva deste que é o primeiro de todos os evangelhos, conforme a ordem canônica. A ordenança dada pelo próprio Senhor da Igreja, Jesus, o Cristo, para que os seus discípulos busquem consagrar pessoas de todas as nações ao Deus uno e trino. E isto por meio do sacramento do batismo, o selo e sinal de pertencimento dos crentes ao rebanho do Senhor. Esta é a nossa grande comissão. Esta é a missão que nos foi dada desde o alto. E assim, sendo verdadeiramente digno, justo, necessário e salutar que sempre e em toda parte rendamos glória e louvor ao Deus que, sendo um, é também três, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje em especial, nós unimos as nossas vozes, as do coro celestial, e proclamamos: Santo, Santo, Santo é o Deus
Todo-Poderoso, o Senhor. Que a Ele seja dada, hoje e sempre, eternamente sem cessar, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Envoltos nessa atmosfera de adoração e louvor à Trindade Santíssima, cantamos, mais uma vez, Adoração à Trindade é o cântico de número 31, do Inário Salmos e Hinos, e nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Avançando para os momentos finais desta celebração, trago algumas comunicações à Igreja. A primeira delas, concernente ao estado de saúde do pastor, que já há algumas semanas tem vivenciado dificuldade de locomoção em decorrência de um acidente sofrido e consequente lesão na perna direita, que o levou a uma cirurgia.
O pastor acha-se ainda convalescendo e em tratamento médico, mas já iniciou nesta semana que passou a fisioterapia e vai, assim como se diz, reaprendendo a andar. O processo de reabilitação, portanto, já se iniciou e temos certeza de que Deus há de concluir a boa obra começada em nós. Seguimos com fé, na expectativa pelo pleno restabelecimento no tempo mesmo que o Altíssimo predeterminou. E a igreja continua a sua marcha, com todas as suas atividades em curso. Deus é bom. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje, sempre e sem cessar. No último domingo, dia 5 de junho, nas celebrações presenciais em nossa igreja, contamos com a participação especialíssima do reverendo Euler Clayton Gomes da Silva como convidado, ocupando o púlpito da igreja, trazendo-nos a mensagem do Senhor e ainda tomando parte na celebração, na condução da liturgia. Este companheiro de ministério é, para mim, um amigo mais chegado que irmão e tem sido de grande valia, especialmente nestes tempos de dificuldade e convalescença, cooperando conosco, somando esforços com a nossa comunidade para que a obra do Senhor não pare aqui. Ele que é ministro do presbitério Inconfidentes e pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, no município de Barroso, no interior das Minas Gerais. Ensejamos ao reverendo Euler Clayton Gomes da Silva toda a sorte de bênçãos espirituais, renovadas graças sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério e também sobre a sua amada comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Barroso. Na semana que passou, uma comitiva organizada por nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, esteve em visita a uma amada irmã, a querida Carmen Yolanda do Nascimento. Essa pernambucana que tem uma história de dedicação singular à causa missionária, especialmente aquela que é dirigida às populações indígenas do nosso país, dedicando-se por inteiro à obra desempenhada pela Missão Evangélica Kaiowá e apoiada pela Igreja Presbiteriana de Copacabana desde os seus princípios. Carmen Yolanda tem um longo histórico de atuação em nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, não apenas como sócia e especialmente engajada, mas também como coordenadora de um dos nossos departamentos. E é membro de nossa igreja desde os idos de 1970, quando foi formalmente admitida ao nosso hall. Há 52 anos, portanto, tem estado conosco. Porém, nos últimos tempos, passou a residir um pouco distante de nossa igreja local, em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. E isto dificulta a sua presença nas nossas muitas programações, mas os corações permanecem unidos em amor. E a nossa comitiva ali esteve para expressar isto, com muito carinho e atos de glorificação ao bom Deus. Esse precioso tempo de comunhão fica na memória de todos que dele participaram. E a igreja continua rendendo graças a Deus pela longeva vida de nossa querida irmã Carmen Yolanda do Nascimento, rogando sobre ela e sobre sua família toda a sorte de bênçãos espirituais, bem como sobre toda a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana. E hoje é um dia especial também por ser o chamado Dia dos Namorados. Dia 12 de junho. Não é exatamente uma data do calendário da igreja, mas um ensejo para que nos lembremos dos casais que fazem parte de nossas vidas e de nossa comunidade de fé em particular, e para que oremos por eles. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela bênção dos nossos relacionamentos amorosos, seja entre namorados, seja entre noivos, esposos, cônjuges. Nós rogamos-te, Senhor, que renoves as tuas graças sobre os nossos casais.
para que permaneçam unidos por laços de amor, colhendo deste convívio em comunhão toda a sorte de graças que tens destinado a estes que partilham tais vivências. Que estes casais sejam como colunas na vida de nossa comunidade de fé, e que a tua bênção, repousando sobre eles, os faça frutificar, a fim de que transbordem em amor e sejam luz onde quer que estejam inseridos, esparzindo a tua graça sobre todos que os circundam. Abençoa também aqueles que no momento encontram-se sozinhos, mas que aspiram também pela vivência de um relacionamento assim, que possam encontrar a cara metade que buscam e que tu apresentes para cada um destes a pessoa certa, a fim de que nessa relação de complementaridade sejam felizes e possam glorificar-te. Esta é a nossa prece, o nosso desejo, a nossa oração. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Chegando ao final de mais esta celebração, eu convido você à oração que aprendemos do Senhor, a chamada prece do Pai Nosso. Vamos falar com Deus usando as palavras recebidas de Jesus e vamos receber a sua bênção sobre as nossas vidas. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus juntos, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos, hoje e eternamente. Amém.